Olá, amigos! Iniciamos mais um vídeo: o suicídio e a loucura. Esse texto está incluído no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Agradeço a Deus pela oportunidade da gravação desse vídeo, agradeço a Jesus também pelos seus exemplos, pelos seus ensinamentos. A calma e a resignação, inspiradas na maneira de considerar a vida terrestre e na confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas dificuldades que o homem tem para enfrentar obstáculos. Encarando as coisas deste mundo da maneira que o Espiritismo faz, que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses, as decepções, os obstáculos, porque ele sabe que isso faz parte do seu processo de evolução, de crescimento, porque ele sabe que está aqui graças a um planejamento reencarnatório. Sem esse ideal que o houvera desanimado noutras circunstâncias, evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso, o faria se desesperar. Nós precisamos ter objetivos na vida, objetivos bem delineados, bem traçados. E a doutrina espírita nos traz exatamente esses objetivos, nos dizendo que somos espíritos imortais, filhos de Deus, que é bom, que é justo, que é amoroso, misericordioso, que nos criou para o bem. Nós precisamos ter esse tipo de pensamento para que a gente ultrapasse as dificuldades que um mundo de provas e expiações como o que nós estamos vivendo se apresenta. E quando ocorrem as tempestades, como a que vivemos agora, que é a pandemia, precisamos estar preparados, com confiança, com esperança, com otimismo e com fé. Sem essas prerrogativas, sem essa convicção, essa esperança, o que acontece então? Além do problema da loucura, também aquele que não tem essas prerrogativas vai tomar contato com o problema do suicídio, o terrível suicídio. Postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem ele, o suicida, por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. O suicida, ele comete essa loucura porque ele acredita que isso vai livrar-lhe dos problemas, das situações que lhe causam dores, lhe causam sofrimentos. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum fim enxerga para os seus sofrimentos. E que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia. Nós muitas vezes ouvimos as pessoas dizerem que a vida passa rapidamente. Na realidade, a reencarnação ela é bem demorada, sem dúvida nenhuma, porque nós estamos colados ao planeta Terra, estamos colados à matéria e o tempo se demora. Mas, quando estamos no plano espiritual, o tempo passa de forma diferente. Mas um problema que acontece hoje, ele não vai acontecer necessariamente amanhã. Daí a necessidade de desenvolvermos a confiança, a esperança. E aí a gente repete. E que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia?
Afinal, somos espíritos imortais. Mas para o que não acredita na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte ele vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. Lamentável engano. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro que não podemos ter, porque o futuro será melhor. As ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, ocasionando a covardia moral, porque o materialista só acredita na matéria, e a matéria é finita. A matéria se decompõe com o passar do tempo. Quantos homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que este nada tem a esperar depois da morte? Não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta senão se matarem? Então, existem muitos que argumentam que nada existe além da morte do corpo físico, que tudo se encerra no túmulo. E isso não é verdade. Se isso fosse verdade, Deus seria injusto. Por quê? Porque a uns Deus deu tudo, a outros Deus não deu nada. E Deus é justo. Ele dá a todos de forma igual. E conforme Jesus nos ensinou também, cada um recebe de acordo com o trabalho que faz. Que lhes poderia, aqueles que acreditam no suicídio, que eles poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva que vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o grande veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos irmãos nossos, que lamentavelmente se suicidam. E é exatamente o materialismo que se constitui na maior propagação de semelhantes ensinamentos. E eles estão assumindo uma grande responsabilidade. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente, aquele que acredita, sabe que a existência se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastaram muito naturalmente de pensar no suicídio, onde, em suma, aparece a coragem moral. O Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Entre os suicidas, alguns existem cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em daqui sair, antes que Deus os haja ordenado. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura, em que, sábio, será tanto mais ditosa, quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando os seus dias, chega precisamente a resultados opostos ao que esperava, que se liberta de um mal para incorrigir num mal muito pior, mais longo e mais terrível, que se engana, imaginando que, com o matar-se, vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo aqui
no outro mundo, ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar, donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. E os seus problemas, que ele esperava que fossem acabar com o suicídio, somente irão aumentar. Por isso mesmo, amigos e amigas, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, impedidos de cometer esse terrível engano que é o suicídio. Comparando-se então os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita, somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica do materialismo ao suicídio conduz a pessoa, a lógica do espiritismo ajuda de forma extraordinária a evitar o suicídio. Pensemos nisso. Vivemos momentos de grande ansiedade, de grandes preocupações por causa da pandemia. Mas tenhamos a certeza de que amanhã será um novo dia e que nós somos espíritos imortais, que se ocorrer a morte será do corpo físico. O espírito que habita aquele corpo continuará vivo, aguardando uma nova reencarnação. E a morte nada mais é do que a morte do corpo físico, nada mais é do que o fim de um ciclo que termina para iniciar-se um outro ciclo, em um outro corpo, em uma outra oportunidade, em um outro tempo. Por isso, amigos, pensemos seriamente, ajudemos realmente as pessoas quando vêm nos comentar sobre o suicídio, para que jamais pensem sobre isso, porque irão lamentar-se muito, não ficarão perdidos eternamente, porque Deus é misericordioso, receberão novas oportunidades no futuro, numa nova reencarnação, mas irão sofrer muito em relação a isso. Pensem nisso. Reflitamos sobre esse tema. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.